Se você ainda não assistiu Homem-Formiga e a Vespa, eu sugiro que você diminua suas expectativas ao nível subatômico e aumente ao máximo o seu saco de pipocas. Assim você vai se divertir muito mais do que eu. Homem-Formiga e a Vespa é um filme que se passa 2 anos depois de Guerra Civil, mas ainda antes de Guerra Infinita. Scott Lang está tentando recompor a sua vida depois de ficar 2 anos em prisão domiciliar. Apesar disso, tudo estava indo às mil maravilhas, até o momento em que, faltando 3 dias para ele ser liberado, Scott Lang recebe a visita de Hope e Hank Pym. Eles querem que Scott ajude eles a encontrar a Vespa original que está perdida no mundo quântico, mesmo considerando que as peripécias de Guerra Civil acabaram tornando Hank Pym e Hope como procurados pelo FBI, sendo que eles nem sequer participaram da história toda. Mas como nada em Hollywood pode ser fácil, além de resgatar a Vespa, eles também precisam lidar com a vilã Ghost, com um bando de criminosos que está super interessado na tecnologia de Hank Pym e também com o FBI, que quer pegar o Homem-Formiga fora da sua prisão domiciliar para colocar ele em cana por 20 anos. Então eu tenho que falar que esse filme foi bem difícil para mim. Depois de um filme super denso e interessante como Guerra Infinita, a gente tem agora aqui um filme feito pela Marvel para ser mais leve, descontraído e tentar não traumatizar as criancinhas. E o resultado é um filme que é perfeito para a sessão da tarde. Ele é um filme que tinha um potencial muito grande para ser muito interessante e elaborar um pouco mais o universo quântico, mas ao invés disso eles escolheram simplificar tudo ao máximo, ao ponto em que eu honestamente acho que o filme podia ter, sei lá, 1 hora, contando apenas alguns plots que não foram muito interessantes. O que o filme entrega razoavelmente bem? As cenas de ação, que ficaram muito legais, elas têm umas partes muito criativas na forma como eles usam a tecnologia de aumentar e diminuir as coisas, e também a comédia, que ficou bem engraçada. Eu acho que esses 2 pontos ficaram bons, mas não ficaram tão bons quanto o primeiro filme. Outra coisa que ficou muito boa também é a própria Vespa, que dessa vez ganhou muito mais atenção. Dá pra até dizer que ela é a personagem principal do filme. E eu devo dizer que, pelo menos nas cenas de ação, ela literalmente chuta muito mais bundas do que o próprio Homem-Formiga no seu filme original. E de quebra, o filme ainda apresenta uma vilã que é muito interessante. Não é nenhum Killmonger, mas pelo menos ela ficou muito melhor que o Jaqueta Amarela do primeiro filme. O que faltou entregar, na minha humilde opinião? Eu acho que faltou ter uma história muito mais elaborada, muito mais interessante e também ter muito mais detalhes sobre o mundo quântico. Ou seja, é um filme que ficou muito legal, mas não ficou tão bom quanto poderia ser. Eu acho que o que mais me incomodou mesmo foram os personagens principais, porque eles estão muito diferentes do que eram os personagens do primeiro filme. O Hank Pym é o que está mais parecido. No primeiro filme ele era muito inteligente e arrogante, e nesse filme ele está ainda mais arrogante, o que acaba sendo um pouco chato em alguns pontos. A Hope como Vespa, eu sinceramente acho que decaiu como personagem. É claro que as cenas de ação dela ficaram muito boas, mas na questão de desenvolvimento de personagem ela deixou bastante a desejar. Para ter uma ideia, ela começa o filme magoada com o Scott, mas depois ela acaba se apaixonando novamente por ele, o que eu acho que é uma coisa meio bobinha. E o próprio Scott Lang parece que recebeu um downgrade. No primeiro filme ele era super esperto, ativo, sabia como lidar com as situações e improvisar, mas nesse filme ele tá muito mais bobão, ele parece um cara que não sabe muito bem o que tá fazendo e fica pisando na bola o tempo todo. Ou seja, de 3 personagens, um deles ficou mais ou menos igual, se não mais chato, e os outros 2 ficaram piores. A ideia de resgatar a mãe Vespa, que podia ter sido extremamente interessante, acaba sendo muito mais apenas o motivo pelo qual eles estão juntos. Ela quase não aparece e eu realmente estava muito interessado em saber o que aconteceu com ela. Sem dar nenhum spoiler, basta dizer que ninguém se preocupa em dizer como diabos ela podia ou não ter sobrevivido no mundo quântico. E é uma pena, porque a ideia do reino quântico é muito interessante e intrigante, mas eles acabam usando o reino quântico de forma muito preguiçosa. E você nem sequer precisava ter assistido esse filme para entender como o reino quântico vai aparecer dentro de Avengers 4. No fim, ele acaba entregando apenas o que as pessoas já tinham especulado 2 dias depois de assistir Infinity War. Eu acho que a Marvel escolheu simplificar ao máximo porque eles não queriam explicar algo muito complexo num filme que é para ser bastante família. No fim, acabou tudo sendo um grande bibri-babri e eu esperava muito mais. A própria tecnologia de encolher e aumentar as coisas parece muito mais qualquer coisa
nesse filme do que era no primeiro filme. Eu acho que no primeiro filme eles tiveram um cuidado muito maior com a física e com a tecnologia. Mas eu entendo que eles não tenham cuidado muito dessa parte, porque querendo ou não, todo filme tem muita fria. Mas esse podia estar na geladeira de tanta fria que ele teve. Isso acabou se juntando com a frustração que eu tive com os personagens e acabou deixando o filme num tom meio decepcionante pra mim. Uma das partes que eu mais gostei nesse filme foi a Ghost, porque ela teve um desenvolvimento de personagem bem interessante, apesar de ter tido muito pouco tempo de filme. Se você analisar, ao menos ela teve uma história de origem, depois aconteceu várias coisas com ela e a história dela tem um fechamento que é bem legal. E eu particularmente gosto muito da atriz, porque ela é a atriz que protagoniza uma das minhas séries favoritas, Killjoys. Recomendo muito que você veja caso não conheça ainda. Quem sabe um dia a gente faz um vídeo aqui. Deixa aí nos comentários se você quiser ver isso. E a Ghost ficou fodona, você realmente acredita que ela é uma ameaça real para os heróis. O poder dela é muito foda e eu achei muito legal a forma como eles mostraram visualmente esse poder. Pena que muitas vezes o poder dela acaba falhando por causa da conveniência. Ah não, ela pode se tornar incorpórea, nunca poderiam acertar ela. Ops, esquece, o filme precisa seguir adiante e por isso agora ela não consegue. Os criminosos que aparecem no filme acabam estando ali apenas para ser um saco de pancadas, porque você não sabe muito sobre eles e o que eles querem é do tipo, ah, queremos dinheiro, é isso. Não é legal, não é bacana. E eles acabam tornando o filme muito corrido, roubando o tempo de filme da própria Ghost e da trupe de ex-presidiários do Scott Lang. E esses caras continuam sendo super engraçados e um dos melhores momentos do filme é quando o Louis conta mais uma de suas histórias. No fim, Homem-Formiga e a Vespa é um filme que não é melhor que o segundo filme, mesmo tendo um vilão mais interessante. É um filme bem divertido, bem inconsequente, que não tem muita importância para o status quo da Marvel. Infelizmente, toda a história do filme acaba sendo um tanto quanto zoada pela primeira cena pós-créditos. Cena essa que eu recomendo que você veja porque faz ligação com Infinity War e também amarra uma das pontas soltas do filme. Mas não é muito diferente do que a gente já imaginava que ia acontecer. O que eu recomendo é que você não fique para assistir a segunda cena pós-créditos, porque essa cena é uma puta sacanagem. Afinal de contas, essa cena já apareceu no trailer, então se você for embora não vai perder nada. Honestamente, eu acho que faltou incentivo para ver esse filme no cinema. Aqui na região os cinemas estão bem sucateados, então se a gente pode ficar no sofá vendo um filminho com os amigos, é bem melhor. E esse filme é perfeito para isso. Ainda mais que o Blu-ray dele deve sair antes do próximo filme do MCU, que é Capitã Marvel. A gente particularmente costuma ir no cinema para tentar evitar spoiler, mas esse é um filme que se tiver spoiler não muda muita coisa. É tudo o que a gente já esperava. Mas e você, já viu esse filme? Concorda ou discorda da minha análise? Deixa aí nos comentários. E também se inscreva no canal caso você não tenha se inscrito ainda. E não deixe de ativar o sininho para receber notificações de quando lançamos novos vídeos. Tem também o nosso grupo do Facebook, onde você pode discutir as suas teorias mais malucas sobre o universo nerd. O link para esse grupo vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Vou ficando por aqui, um forte abraço e até a próxima!